O AC Camargo, ele é um cancer center, ele é o único cancer center da América Latina e ele está classificado no segmento oncológico como um dos 30 maiores hospitais do mundo. O AC Camargo nasceu de um sonho, a gente fala do sonho de Carmen, em 53. Em 57 esse sonho começou a crescer muito mais e hoje nós temos uma estrutura que atende 15 mil pessoas por dia, nós temos perto de 7 mil colaboradores, um corpo clínico bastante grande também que atende toda essa estrutura. A estrutura é composta por 3 centros cirúrgicos distribuídos em unidades, nós temos vários prédios e hoje nós temos desde a pediatria até o atendimento às pessoas com mais idade, enfim. A estrutura educacional do AC Camargo ela é muito rica. Nós temos uma área dedicada ao ensino. Essa área forma desde o corpo clínico, né, dos enfermeiros, ela forma o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Nós temos também um prédio referenciado na América Latina de estudo, onde ficam os cientistas. Nós temos grandes referências de mercado que trabalham aqui há muitos anos. Alguns segmentos oncológicos, até na área cirúrgica ou de tratamento, nós somos a referência de país hoje. Então nós temos pacientes que vêm de outros países, muitas vezes para fazer o seu tratamento, se hospedam próximo e aqui realizam o seu tratamento. Uma característica do tratamento, e aí é onde a gente nota muito essa nossa capacidade de atendê-los bem, é que o tratamento, infelizmente ou felizmente, ele não é um tratamento rápido. Às vezes eles passam 1 ano mais ou até 5 anos aqui se tratando, e o que nós recebemos de feedback destas pessoas é que foram bem assistidas, que as nossas equipes foram bem treinadas, assim, trataram muito bem. Então esse é um ponto que nós nos cobramos bastante. Às vezes as pessoas acham que fazer segurança é representar uma portaria com um vigilante ou com uma pessoa ali, não é nada disso. Então a nossa preocupação ela vai muito além disso. Então foi feito um planejamento com a minha chegada em 2019, onde nós contratamos uma empresa. Essa empresa veio e fez uma análise de risco. Em cima dos resultados dessa análise de risco, nós conseguimos avaliar as principais vulnerabilidades, até porque isso aqui é muito grande, a área é muito grande e o fluxo de portarias também é gigantesco. E aí com isso nós começamos as tratativas. Estruturar a equipe, capacitar pessoas, preparar para fazer um bom atendimento, buscar uma plataforma que nos atendesse com inteligência. Então hoje quando eu falo de que nós recebemos em torno de 15 mil pessoas nas portarias, né, que são os nossos pacientes e visitantes. Então, como é que nós atendemos isso de uma forma eficaz? Como é que a gente transmite segurança e satisfação para esse paciente? Então, tudo foi pensado de uma forma macro. E o que isso também envolve, por exemplo, os estacionamentos. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 14 estacionamentos para poder atender a todo esse público. Esses estacionamentos eles ficavam espalhados em vários locais. Então nós conseguimos hoje trazer isso para mais próximo, desculpa. Então assim, esses estacionamentos que ficavam distantes, hoje a gente tem isso mais centralizado numa área controlada pela nossa equipe e vigiada pelas nossas câmeras e por todo o processo que nós construímos ao longo de todo esse tempo. Isso envolveu o preparo de equipe de bombeiros. Nós temos bombeiros que são do AC Camargo, eles não são terceiros. Então esse bombeiro ele não tem o papel somente de ficar fazendo uma ronda. Ele além de fazer a ronda, de checar os pontos, hidrantes, extintores e tudo que é necessário, ele também tem a obrigação, se um paciente passa mal no entorno, quando se aproxima ou quando sai daqui, de fazer um primeiro atendimento e trazê-lo de volta. Então, quando eu cheguei, eu notei, principalmente com a análise que foi feita, que havia necessidade de ter uma plataforma e uma inteligência dedicada para poder dar esse suporte. O que ocorreu? Esse projeto, então, ele foi iniciado, né, onde eu apresentei para a minha diretoria e principalmente o meu CEO. Eu reuni esse pessoal numa sala por 2 horas, quase 2 horas e meia, né, foi
um feito histórico, consegui demonstrar todos os pontos que nós tínhamos, ou pelo menos os principais pontos que tínhamos de vulnerabilidade e de necessidade imediata de investimento e correção. Dali eu parti para uma central de monitoramento dedicada, então ela hoje 100% AC Camargo, naquela época era a terceira. Dali também eu parti para o uso do hardware, então um protocolo de hardware que possa atender os aspectos de segurança da informação, né? Eu nem imaginava que iam correr tantos ataques, como ultimamente temos visto na mídia, várias instituições sendo atacadas. Então a minha área de TI, a minha área de segurança da informação ajudou a contextualizar tudo isso e os protocolos foram seguidos de modo a costurar os pontos vulneráveis e atender todos os aspectos de segurança eletrônica para poder ter a execução do projeto. Com o avanço disso e o teste da plataforma, que aí nós precisamos escolher a inteligência do processo, né? Escolhemos o hardware, escolhemos uma parte do processo, mas precisávamos da inteligência. Nesse momento nós fizemos em bancada com a minha equipe um teste de 1 ano com várias plataformas, né, para ver comportamento, estabilidade, capacidade de entrega, espaço na rede, e aí com isso nós chegamos em uma plataforma, né, essa sendo a plataforma ideal para o AC Camargo. Essa plataforma também foi avaliada junto a alguns contatos que eu tenho no segmento militar e foi muito bem elogiada. Nós participamos de um concurso no RIS, Healthcare Innovation Show, no prêmio de referências de saúde 2021. Entramos, nos inscrevemos, apresentamos o nosso case, inteligência em segurança, e fomos agraciados com o prêmio, né, perante outras grandes instituições, porque o aspecto do processo ele não envolve só a segurança física, ela envolve principalmente o cuidado com pessoas. Então, quando olhamos para a central de monitoramento, nós pensamos o seguinte: como é que nós vamos cuidar do paciente? Então, hoje nós temos uma plataforma que atende, por exemplo, risco de queda de um paciente dentro da instituição, movimentação num leito, né, no momento que essa pessoa está ali debilitada e aí ela precisa realmente de uma atenção. É impossível dizer que qualquer hospital hoje no mundo tem uma pessoa em cada quarto para cuidar desse paciente. Então isso precisa ser feito com inteligência. Então isso foi feito de forma a criar uma estrutura tecnológica e dedicada para as áreas responsáveis, no caso a área clínica, tudo, para que essas áreas elas pudessem agir de forma muito rápida e eficaz para poder atender melhor o paciente. Então, o contexto do projeto que nos levou à conquista do Prêmio de Referências da Saúde 2021, que eu fiquei muito feliz, ele foi baseado em cuidar de pessoas, que é justamente a cultura do AC Camargo. Cuidar de pessoas e atender bem os nossos pacientes. E eu fiquei muito feliz com esse prêmio, né? Foi uma conquista inédita para o AC Camargo. Ele já tem muitas outras, né? Mas partindo da segurança, que é uma área que às vezes as pessoas não dão muito crédito, mas nós sabemos o quanto é importante e o quanto de tempo nós dedicamos para poder ter o estudo necessário e ter o conhecimento para poder ter uma alta performance. Então, quando eu falo em conhecimento, por quê? Porque esse conhecimento muitas vezes nós temos que buscar fora, né? Uma boa base está aqui no Brasil, mas conhecimento que nós buscamos no exterior, em Israel, Estados Unidos e outros mercados, né, com as melhores práticas. Isso tudo nos faz com que tenhamos a capacidade de estruturar uma coisa mais ampla e mais macro. Eu entendo que o momento da segurança de mundo, ele deixa de ser aquele papel de cuidar de uma portaria simplesmente, ou ser aquele cara matuto, para ser uma coisa mais afável, mais leve. Claro, firme quando precisa agir, age realmente de forma firme, mas quando precisa o atender as pessoas, o primeiro contato, ele tem que ser uma coisa mais leve, uma coisa prazerosa.
toda a estruturação ela foi feita com base em nossa TI, como eu falei, então nós temos as informações centralizadas em alguns pontos e elas são backupadas também em nuvem, em outros aspectos de segurança. Ela não tem somente um local como era antigamente, quando se existia, por exemplo, um sistema analógico de DVRs. Você tinha lá aquela coisa da fita, isso não é mais isso. É tudo digitalizado. E aí ela tem um longo período de gravação que fica guardado e armazenado em algumas plataformas. A fundo eu não posso lhe dar todos os detalhes porque é uma estratégia nossa, mas ela é feita de uma forma bem estruturada e backupada em fases. Então você tem várias possibilidades. Você tem a plataforma, você tem o storage, você tem a sua parte de armazenamento de imagem, mas, por exemplo, quando falamos de um hardware bem estruturado, como o nosso, a nossa escolha, esse hardware ele dispõe também de capacidade de gravação local. Então, assim, eu tenho várias barreiras. Se você derrubar uma frente, eu vou ter backup em outra. Se você derrubar outra, eu vou ter outra. Então, a construção foi feita com barreiras, né, com várias etapas. E aí eu tenho algumas surpresas que eu não posso revelar, mas estão dentro desse pacote, né, que se acontece alguma coisa com a nuvem ou com o meu servidor, eu tenho aonde ir buscar essa inteligência. Como é que foram os passos, né? Primeiro vamos ver quais são as vulnerabilidades, depois qual a necessidade, qual o tipo de hardware. O nosso hardware nós elegemos a Axis. Então nós buscamos um hardware que pudesse atender os protocolos de segurança. Aí nós partimos, como eu falei, para o software, qual é a inteligência que vai nos atender. Nós seguimos a Axon, então uma plataforma bastante estruturada. Agora falando da parte toda estrutural de TI, então assim, qual é o tipo de cabeamento, qual o tipo de proteção que essa rede vai ter. Então quando eu cheguei aqui, por exemplo, a central ela tinha uma VLAN dedicada à área de segurança, só que ficava sobre os meus cuidados. Isso não tem que ficar comigo, isso tem que ficar com a minha TI e principalmente com a minha área de segurança da informação, né? E eu nesse ponto, eu sou um usuário, ela tem que garantir a proteção dos meus dados. E aí foi feito todo um planejamento pela área para a estruturação de rede, por exemplo, cabo Systemex e outros aspectos mais, para poder contextualizar todo o projeto e começar a execução. A execução ela começa do planejamento, aí depois ela vem para a implantação da parte de infraestrutura. Então eu tenho pontos, por exemplo, que estão a quilômetros de distância daqui. Então como é que essa conexão chega aqui sem que eu tenha perda de imagem e sem que eu tenha alguma parte do meu processo prejudicada? Então tudo isso foi feito de uma forma a tornar uma estrutura confiável e bastante eficaz. Nós tínhamos, quando eu cheguei, um número que passava de 2.000 e poucas câmeras, né? Mas esse parque ele era bastante misto. Hoje eu não posso te dar um número exato, mas nós temos um número de câmeras que atende com muito mais eficácia. Por exemplo, eu tenho câmeras que uma câmera ela é capaz, com um ponto de rede, uma porta de switch, um cabo de estruturação, ela me entrega 13 imagens. Quando eu falo de 13 imagens, eu estou querendo dizer o seguinte: ah, mas se eu for fazer a busca de uma das 13, eu congelo as outras 12? Não. Então, assim, existe uma otimização de projeto muito grande. A conquista do RIS ela foi pautada nisso, numa economia de 11,8 milhões ao ano. Então, isso multiplicado, agora que estou indo para quase 3 anos, isso dá quase 35 milhões. O investimento é muitas vezes menor do que isso e a segurança, a retaguarda é muito maior. E ela vai durar pelo mais muitos e muitos anos. Como é que foi feita a redução? Não foi feito com um corte sem estudo, ele foi feito planejado. Então, um lugar onde eu tinha, por exemplo, 4 pontos de câmeras que não conseguiam nos dar uma resposta em uma auditoria, hoje às vezes eu tenho uma câmera só, que ela consegue enxergar, além de uma amplitude, uma abertura maior, angular, ela também consegue enxergar no escuro. Então foi tudo feito dessa forma, pensando sempre na capacidade de retorno e principalmente em ser um processo auditável. O controle de acesso é um outro aspecto bastante amplo e delicado. Então nós tínhamos naquela época muitos pontos de controle de acesso quebrados e sem ter a devida atenção. Nós temos
empresas que nos dão suporte com SLA para manutenção, e a nossa central, né, eu tenho uma SOC, né? Essa central é uma Security Operations Center. Essa central de operações, ela opera todos os aspectos, então o aspecto de câmera, o aspecto de sistemas de alarme, do aspecto também de controle de acesso, além de muitos outros. No aspecto de controle de acesso, ela é responsável hoje por detectar se um ponto não está funcionando e aí enviar a equipe ou via sistema. Às vezes via sistema consegue fazer a correção, se não, aí enviamos a equipe para que faça o reparo necessário. Eu tenho aqui atrás algumas imagens, tá? Isso aqui representa o micro do meu processo, né? Ele é muito mais amplo do que isso. O meu controle de acesso, para conseguir atender todas essas pessoas e garantir que todas as portarias funcionem, a gente precisou fazer um estudo bastante amplo e principalmente criar uma retaguarda que ela realmente pudesse atender. O hardware que nós temos hoje em alguns desses locais, ele é da Digicom. E esse hardware é um hardware que eu conheço, ele é capaz, por exemplo, em uma portaria minha de atender de 6 a 7 mil pessoas por dia com 3 equipamentos, né? E isso com fluxo de entrada e saída o tempo todo. Então ele consegue atender sem ter manutenção. Esse é um ponto. Então escolher bem o hardware para que o hardware não apresente qualquer tipo de falha ou precariedade durante o processo. Mas o mais importante é, além do hardware funcionar, né, no básico dele, que seria entrada e saída, é o que ele consegue me entregar, quais são as informações que ele consegue me entregar, de quem entrou, quem saiu, por onde passou e como foi feito o trajeto da pessoa aqui dentro. A Digicom, ela tem uma característica mais, como é que eu posso falar assim, segura de sustentar grandes operações, né? Eu percebo em vários locais onde eu vejo o equipamento da Digicom, por exemplo, ele está na linha amarela do metrô. E ali não preciso nem dizer que o fluxo é muito maior do que o que eu comentei, né? Então, assim, nós percebemos que a manutenção do hardware, ela é pequena pelo tamanho da entrega. Então, assim, se a gente for pesar num SLA, qual o custo disso? Ele é muito pequeno para você conseguir manter o hardware em pé e funcionando como precisa. A maior característica hoje de um processo de controle de acesso está não só em bloquear ou liberar, mas em sim em ter realmente os registros eletrônicos e todo o controle do processo, para até no momento de necessidade, se for o caso, tiver um evento aqui dentro, um evento importante, eu conseguir barrar uma portaria, identificar que aquela pessoa tentou sair por ali e a gente poder agir de forma rápida. Então isso também conta dentro do processo. Bom, a central de monitoramento, hoje nós temos uma equipe com 10 pessoas, né? São 8 operadores de monitoramento e 2 assistentes administrativos. A central hoje ela é orgânica, né? Então isso traz vários benefícios para a instituição, desde o conhecimento com outras áreas, como a motivação da equipe em relação a isso. O nosso objetivo com essas pessoas hoje não é ter só uma equipe especializada em monitoramento, mas é ter uma equipe especializada com pessoas, né? Então ter pessoas que têm experiência em cuidar de pessoas. Então esse eu acho que é o maior diferencial nosso hoje. Hoje a nossa central ela é uma central de inteligência, né? Então nós utilizamos softwares e recursos que fazem o monitoramento do hospital e dizem para a central o que está acontecendo. Nós trabalhamos com o software da Axon, que é um software voltado para a inteligência, né? Além do monitoramento, ele é voltado para a inteligência, onde se tem analíticos do que você precisa monitorar, né? Então você diz para o software quais são suas áreas críticas, o que você precisa monitorar, e ele analisa tudo isso para a equipe e ele gera alertas, né? Gera pop-ups dizendo o que está acontecendo na instituição em relação a imagens. E com isso a equipe ela tem mais agilidade, ela consegue ser mais prática, né? Ser mais ágil e ter uma resposta eficiente com a área, né? Com a equipe interna, com os setores em si, né? Então essa é a nossa central hoje. Nós temos um software olhando o que está acontecendo e nós temos uma equipe
especializada com pessoas e entrando em contato com os nossos departamentos, com as áreas, dando uma resposta rápida, né, eficiente do que está acontecendo diariamente. Hoje nós temos câmeras em todo o perímetro do hospital, né, em todas as áreas críticas, centro cirúrgico, área de internação, laboratórios, né, toda a área onde envolve pacientes circulando, nós temos câmeras, setores críticos como UTI, né, áreas de internação, centro cirúrgico e todo o entorno do hospital. Né, porque o nosso objetivo não é só monitorar a parte patrimonial, o patrimônio, mas sim as pessoas, né, trazer a proteção necessária, monitorar de forma preventiva, né, então esse é o nosso monitoramento hoje, preventivo, olhando, analisando as imagens e evitando que o risco aconteça, né, antes que de fato se tenha uma ocorrência com o nosso paciente. E sempre quando existe alguma ocorrência ou algum risco para o nosso paciente ou para o nosso colaborador, essas equipes elas são imediatamente acionadas, né? A central ela também tem o contato diretamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o SAMU, se for necessário, né? Então nós temos esse contato externo, se for necessário, mas nós também temos toda uma equipe interna preparada para esse atendimento. A diferença de ter um software inteligente e se trabalhar com a inteligência é que você não precisa ter muitas pessoas na operação, né? Eu vou citar um exemplo básico que é fazer o monitoramento ativo de tudo que está acontecendo dentro do hospital, né? Hoje nós temos aí mais de 15 mil pessoas circulando diariamente, nós temos diversas unidades e em torno de 17 mil pessoas acessando diariamente essa instituição. E como que a gente faz isso com menos pessoas? Quando você tem um software inteligente, trabalhar com inteligência, né? Então, um exemplo básico é o monitoramento ativo da instituição. Hoje eu não preciso ter uma equipe fazendo o monitoramento ativo das câmeras. Eu consigo dizer para as câmeras o que eu preciso monitorar e ela fazer esse monitoramento via analítico e a central, a equipe que está aqui, ser a equipe que apenas vai receber esse evento e vai fazer o contato com as áreas para que a ocorrência possa ser atendida, né? Então, o fato de se trabalhar com um software de inteligência, você diminui o recurso humano, né? Porque tem alguém ali fazendo isso e a equipe que está aqui está para trabalhar estrategicamente, né? Montar plano de ação, fazer contato com as áreas, acionar as equipes, fazer contato com a polícia, com o SAMU, se for necessário, né? Então, eu não preciso de uma equipe fazendo o monitoramento da imagem hoje. Eu consigo ter o monitoramento de pessoas que não estão utilizando de máscara dentro da instituição. Eu consigo detectar fumaça, incêndio em determinadas áreas, né? Eu consigo detectar fila nas recepções. Então, se uma recepção nossa tiver com acúmulo de pessoas ou com uma fila fora do normal, o software consegue nos informar isso, né? Então, de fato, eu tenho hoje uma inteligência dentro da central de monitoramento e eu consigo otimizar pessoas, né, para que trabalhem com um plano de ação, né, de forma preventiva, de forma corretiva, e pessoas também que consigam trabalhar de forma rápida, né? Porque o nosso sistema ele já está analisando tudo isso para nós. Aqui nós estamos na nossa central, uma parte da nossa central de inteligência recém-construída para atender o aspecto de incêndio. Então aqui eu tenho uma pequena amostra da operação. Eu tenho aqui ao meu lado centrais de alarme de incêndio de várias unidades, são vários edifícios que compõem o AC Camargo. Aqui atrás eu tenho uma central que compõe o FM 200 e aqui também eu tenho uma operação que monitora as usinas de energia que sustentam o hospital. Isso aqui foi feito de uma forma a ter uma fácil mobilidade com o processo. Por exemplo, aqui eu consigo manusear de forma rápida se eu tiver uma ação e na realidade a minha operação que fica dentro de uma sala de inteligência, ela que faz
a monitoria remota desse sistema. Aqui também foi feito de uma forma mais ampla, né, como podem ver, espaçosa, para que, se precisar dar uma manutenção, possa se fazer de uma forma rápida, sem atrapalhar o restante da operação. O nosso maior desafio hoje é atender bem o paciente. A nossa cultura ela é muito embasada em cuidar do paciente e atender com um alto padrão de excelência. Então hoje nós buscamos, desde o momento em que esse paciente chega em nossas recepções ou chega nos nossos atendimentos do átrio ou das unidades, desde ali no primeiro contato desse paciente com as nossas equipes, nós nos prontificamos a atender da melhor forma, de uma forma cordial e indicar o local onde essa pessoa deseja ir ou precisa ser atendida. Eu sou de planejamento, sempre fui. Eu gosto de trabalhar com planejamento, com estratégias, né? E buscar práticas, como eu comentei, no mundo, boas práticas, né? Usar até para a gente poder multiplicar a ação. As minhas equipes, por exemplo, elas são capacitadas e treinadas de forma a ter uma capacidade de entrega pautada em números, em resultados, em gráficos que possam me justificar a necessidade do investimento ou até aonde eu preciso aplicar um treinamento, aonde a pessoa precisa desenvolver um pouco. Eu gosto muito de aproveitar os pontos fortes da pessoa, né? O mercado antigamente ele falava muito, você precisa melhorar seus pontos fracos. Todos precisamos e todos temos pontos fracos, mas eu acho que se você otimizar e aproveitar bastante a oportunidade que a pessoa tem como ponto forte, você consegue alcançar esse resultado. As equipes de dentro do AC Camargo, isso falando de todas as áreas, são equipes muito bem capacitadas. É prazeroso andar pelos corredores e ver, porque são pessoas que são muito estudadas, são pessoas que buscam realmente inovar e criar planejamentos que nos levem ao resultado. Exemplo disso foi a pandemia. Nós passamos um início de pandemia onde todo mundo ficou assustado dentro de casa, todo mundo fugiu dos hospitais, tudo. E nós ficamos aqui, nós não ficamos em casa, a gente continuou trabalhando e atendendo a todos. Mas a resposta veio rápido, porque quando as pessoas perceberam que ficar em casa e não seguir com o tratamento poderia ser muito pior do que vir, né, que na realidade o vir não o colocava em risco, porque nós seguimos todos os protocolos de segurança, e isso foi muito legal de ver, e aí é onde eu digo que todas as equipes do AC Camargo agiram de forma muito rápida e prática. Então isso foi muito prazeroso de ver, porque quando voltou aquele volume, que ele veio de repente de uma vez, ele começou a subir um pouquinho, e aí ele deu uma chegada grande, então nós estávamos prontos para recebê-los e atender bem a todos. O que nós queremos é realmente avançar cada vez mais com a parte de juntar, linkar a inteligência ao processo e de forma a poder cada vez mais ser ágil e de forma satisfatória, tentando obter do paciente o sorriso, ou pelo menos olhando para ele, nem que ele não sorria, mas que a gente saiba que fez um bom trabalho. É comum andar pelos corredores e conversar com pacientes ou sentar ao lado deles. Eu costumo fazer isso às vezes, eu tiro meu crachá, sento como se fosse um paciente e pergunto como é que tá, se o atendimento foi bom, qual é a percepção dele. Escuto coisas muito boas, isso me deixa muito feliz em saber que todos aqui dentro, todas as equipes trabalham de forma muito uniforme.